Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião para montar um acampamento romano. Sim, legionários, depois de marchar por um dia inteiro, com 35 a 40 quilos de equipamentos, vocês ainda vão ter que construir um acampamento. Um acampamento romano é uma instalação durável ou temporária, construída pelos exércitos romanos para se protegerem. Ao contrário de todos os exércitos antigos, quando as legiões da Roma Antiga em campanha deixam a zona de segurança total, elas constroem um acampamento fortificado todas as noites. Por razões táticas, o local escolhido de preferência deve ser um terreno plano e alto, mas os critérios essenciais são acesso seguro e fácil, porque o acampamento é montado no final do dia, então a tropa está cansada, a presença de um ponto de água, prados suficientes para a forragem dos cavalos e animais de carga usados, terreno mais suave possível, com inclinação suficiente para drenagem, sem pedras ou raízes. O princípio era sempre o mesmo, o que permite uma construção muito rápida, mesmo que raramente se encontre dois acampamentos idênticos. O tribuno e os centuriões encarregados de estabelecer o acampamento inspecionam o terreno e fixam a localização do que na nossa língua é chamado de pretório, ou seja, a tenda do general. A bandeira branca plantada nesse local serve de marco em torno do qual todo o acampamento está organizado. Trilhas, barracas, fórum e recinto. Atrás do recinto, uma folga de 18 metros é deixada livre para permitir os movimentos das unidades e para colocar as primeiras filas de tendas a salvo dos projéteis inimigos. Uma bandeira vermelha é colocada perto da água. Duas vias principais, a via principalis e a decumanus, se cruzam em ângulos retos na frente do pretório. Se o número de legiões que o acampamento abriga for maior, uma via quintana paralela à via principalis também é desenhada. No inverno, ou em acampamentos permanentes, as tropas de elite acampam dos dois lados do pretório, formadas por infantaria e cavaleiros que vivem em longos quartéis retangulares, divididos em 10 câmaras, acomodando 8 soldados cada. Uma centúria inteira vive em um quartel, composto por uma sucessão de quartos duplos. O primeiro serve como vestiário para os soldados guardarem suas armas e outros objetos pessoais volumosos. A segunda é o próprio quarto, com lareira e estrados sobrepostos para dormir os 8 homens, colocados sob a supervisão de um chefe de câmara. As valetudinárias são áreas médicas incorporadas ao acampamento a partir dos exércitos do imperador Augusto. Os soldados não começam a montar o acampamento até que o plano seja totalmente materializado no solo por bandeiras coloridas. A vala é cavada para que se forme um aterro estabilizado. A infantaria pesada cava, enquanto as tropas leves e a cavalaria montam guarda entre o inimigo e o acampamento. Esses guardas também limpam a cobertura e os arredores para evitar uma abordagem mascarada do inimigo. Somente as carroças de bagagem entram enquanto a vala não é cavada. Então, gradualmente, a infantaria pesada entra, seguida pela cavalaria quando a paliçada do lado de fora é colocada. Com os alinhamentos retificados, as tropas passam para o trabalho de entrincheiramento, enquanto os condutores de mulas montam as tendas. Essa é a montagem clássica. As manobras de emergência eram repetidas pelas tropas sempre que podiam. Mesmo para uma única noite, ainda era construído o recinto, ao custo de 1 a 2 horas de trabalho. Uma vala de corte triangular é cavada em toda a volta, de profundidade e largura variadas. A terra é lançada de volta para o interior do acampamento e acrescida de materiais adicionados, torrões de grama e pedras, de modo a formar um aterro de cerca de 6 metros na base e 3 metros de elevação da base, no fundo da vala. Esse dique, cujo topo formando uma muralha,
é largo o suficiente para permitir a passagem de vários homens lado a lado. Em algumas ocasiões, é coroado por uma paliçada, formada por estacas carregadas pelos legionários. Essas estacas têm aproximadamente 1,70 m de altura e são pontiagudas em ambas as extremidades para facilitar a entrada e melhorar o aspecto defensivo. As portas são interrupções simples do recinto, em número variável, normalmente 4. Em frente à abertura, a vala e o aterro protegem a passagem contra um ataque de cavalaria adversária, quebrando seu ímpeto. Dependendo da ameaça, podemos adicionar torres de madeira nos dias seguintes, começando pelos ângulos e os portões, um parapeito e ameias. Em caso de ataque, nunca seria uma surpresa, porque todos os legionários da guarda noturna vão ao ponto estabelecido antes sem esperar por uma ordem. Todo mundo sabia muito bem a sua função. O plano imutável desse arranjo torna possível repelir um ataque repentino e fazer uma rápida defesa. A infantaria leve também poderia ser rapidamente posicionada. O layout do acampamento e o local de cada um são conhecidos com antecedência, uma ordem que não precisa ser explicada. Em toda a história de Roma, os acampamentos sofriam ataques, mas nenhum acampamento defendido por toda a sua legião foi tomado por completo, por ataque diurno ou noturno, de surpresa ou em ordem. E vocês, legionários, conseguiriam montar um acampamento desse depois de um longo dia de marcha e repetir esse processo sempre que estivesse em campanha? Me conte nos comentários. Se você ainda não faz parte da Legião, se inscreva no canal. Se gosta do meu conteúdo, deixe o like e compartilhe esse vídeo para todos os guerreiros que você conhece.